Olá pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Suelen e sejam bem-vindos ao vídeo do RAV da versão 3.28. Para quem não sabe, RAV significa Registro de Alterações de Versão e hoje eu estou aqui para mostrar para vocês em formato de vídeo o que antes era encaminhado somente por e-mail, das alterações que ocorreram na versão a ser liberada no sistema nos próximos dias. Essa, com o número 3.28, teve o seu foco quase que total na implementação da LGPD, mas também foram liberados alguns outros tickets que veremos no decorrer desse vídeo. Então, vamos lá? Bom, então, como eu comentei, o foco quase que total dessa versão 3.28 foi a implementação de um menu totalmente voltado à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, apresentado no ano passado em uma live, em que demonstramos como seriam as telas. Agora, implementado no sistema e prestes a ser liberado na versão 3.28, esse menu ele busca atingir o que determina o provimento 24 e a circular 104 publicados no ano passado, em maio, em que foram alterados alguns artigos do Código de Normas com algumas exigências de implementação nas serventias catarinenses. Bom, pessoal, então iniciando com a primeira opção desse menu LGPD, temos aqui o termo de consentimento. Logo quando a gente abrir essa opção do termo de consentimento, vai ser exibido um aviso, um alerta, em que trará a redação do artigo 490-E, que é a base legal para a realização deste termo. Então, se quiserem acompanhar, o artigo 490-E do Código de Normas diz o seguinte: o responsável pela serventia extrajudicial deverá exigir documento de manifestação de vontade, por escrito ou por outro meio capaz de registrá-la, quando o tratamento de dados pessoais depender do consentimento do titular. Vejam, não é para todos os serviços realizados no cartório que vai precisar do termo de consentimento, mas somente para aqueles em que for necessário o consentimento do titular. E como sabemos, a maioria dos serviços realizados na esfera extrajudicial possui base legal e, portanto, não precisa da manifestação de vontade ou do consentimento do titular. Mas, se precisar, foi instituído este termo para isso. Também neste aviso tem essa parte final, essa ressalva final, que trata dos dados pessoais das crianças, em que é obrigatório o consentimento e este é dado pelos pais ou pelos responsáveis. Visto esse aviso, que ele vai abrir toda vez que abrir essa tela e é somente para dar ciência mesmo da base legal, é só clicar em OK, que ele vai fechar, e clicar em Novo para fazer o novo termo. Na primeira opção de preenchimento, nós temos aqui para colocar os dados do titular desses dados pessoais, lembrando que é uma pessoa física, sempre conforme a LGPD. Vai ser possível tanto editar um novo cadastro quanto pesquisar um já existente. Inserindo o cadastro do titular, mais abaixo nós temos para colocar o ofício controlador. Conforme o artigo 490-A do Código de Normas, também instituído pelo provimento 24, assim como o 490-E que a gente acabou de ler, ele diz que o controlador vai ser o ente despersonalizado da serventia por meio do seu CNPJ. Então, aqui é possível tanto colocar como deste ofício, quanto pesquisar outra serventia se necessário for. Mais para baixo tem os campos de finalidade e documentos e dados pessoais. Então, finalidade eu vou colocar para que eu estou pedindo, para que eu preciso destes dados pessoais, desse documento do titular. Aqui um campo
sem limitação de caracteres. Então, se vocês quiserem discriminar bem certinho para que é a coleta desses dados, não tem problema algum. E já aqui nos documentos e dados pessoais, eu clico em mais e tenho a opção de colocar a quantidade de documentos ou de dados coletados e também uma ressalva. Mas aqui embaixo também temos o campo de data, para vocês preencherem a data que estão fazendo esse termo, que eu vou colocar como dia 22. E na próxima opção, na próxima aba, temos as informações gerais. Essas informações gerais, elas vão trazer a informação do arquivamento ou descarte do documento. Então, a forma que vocês arquivam, tanto fisicamente quanto eletronicamente. Então, se é num arquivo físico do cartório ou se é eletronicamente, por exemplo, no Google Drive, vocês colocam neste campo. Aqui o acesso aos dados é o preposto ou oficial que teve acesso a esses dados para ficar registrado com quem teve acesso, quem teve contato com esses dados pessoais para que se mantenha um registro. Então, aqui no nome vai o nome do preposto e na função, a função que ele exerce no cartório. Aqui, a título exemplificativo, eu vou colocar como escrevente. Mais abaixo, então, a última opção dessa aba é para que centrais que esse dado foi compartilhado. Então, a gente já pré-determinou algumas centrais e se vocês entenderem que tem alguma central que não foi citada, peço que entre em contato conosco para a gente poder incluir. E na última aba tem o registro de tratamentos. Neste registro de tratamentos é possível colocar a base legal. Então, se porventura tem a base legal para a exigência desse dado, vocês podem inserir neste campo. Lembrando que geralmente, quando tem base legal para a exigência de um dado, não precisa da manifestação do titular. Então, eu ressalto isso com vocês para que não seja coletado o termo de consentimento a todo o serviço realizado no cartório. Porque quando vocês dão margem e pedem o consentimento, também dão a opção do titular revogar esse consentimento. E aí, se é um dado obrigatório por lei para vocês coletarem, vocês não vão poder dar a possibilidade de revogar, porque vocês precisam daquele dado, daquele documento. Então, tome muito cuidado, tenham muita cautela ao fazer esse termo de consentimento. Mais adiante, então, temos o campo de medidas de segurança adotada. Então, aqui, se vocês arquivam este dado em meio físico, se ele tem chave ou se é uma gaveta que tem chave, uma porta que tem tranca, ou em meio eletrônico, se tem login e senha para acessar esse dado. Então, os meios de segurança que impedem que esse dado seja acessado por qualquer pessoa. E por fim, aqui embaixo também tem a categoria dos dados e o prazo de conservação. A categoria é que se enquadra num dado pessoal sensível ou num dado anonimizado. Para quem não sabe a diferença, a própria LGPD traz a diferença nos artigos, bem especificado o que é cada um. Então, é só marcar. E o prazo de conservação, vocês podem se guiar pelo próprio provimento 50 do CNJ, que diz o prazo de conservação de cada documento. E também aqui tem uma flag de transferência internacional dos dados, que é uma informação que a LGPD solicita e também o Código de Normas. E para as pessoas que têm o backup em nuvem, geralmente o backup em nuvem ele é arquivado os seus polos em outros países. Então, de certa forma, tem a transferência internacional dos dados, então podem marcar essa flag. Preenchido todos os campos, eu só vou em gravar e ele vai gerar aqui, imprimir o termo de consentimento. Esse termo de consentimento, então, ele traz um texto montado aqui pela Officer juntamente com o escritório responsável pela implementação da LGPD internamente. Então, a gente fez todo um estudo do que precisaria ter nesse termo. Ele tem a base legal, tem basicamente o que o titular está dando ciência, está dando consentimento para que vocês façam com o seu dado.
Vocês podem ler a saída com calma depois. Também, se alguém tiver alguma sugestão, estamos sempre abertos para que seja melhorado esses termos, também as telas, fiquem bem à vontade para contribuir. Voltando no sistema, aqui embaixo ele tem a opção de termo revogado e serviço finalizado. Se eu aciono aqui a flag de termo revogado, em vez de imprimir o termo de consentimento, agora ele vai imprimir o termo de revogação de consentimento, que é um outro documento. Então, ele revogando esse consentimento que ele deu anteriormente. Então, primeiro, se vocês fazem e gravam sem a flag acionada, ele vai imprimir o termo de consentimento. Se eu marco a flag e gravo, ele vai imprimir o termo de revogação. Então, essa é a tela de termo de consentimento. A base legal dela para ressaltar aqui com vocês está lá no artigo 490-E do Código de Normas de Santa Catarina e foi instituído pelo Provimento 24, que derivou da Circular 104, publicados em maio do ano passado. E nós já tínhamos mostrado essa tela anteriormente numa live que a gente fez, mas agora implementado no sistema fica mais fácil de vocês observarem a sua funcionalidade. Vamos partir para a próxima, então. Bom, então seguindo aqui o menu da LGPD, a segunda opção que temos é o termo de ciência. Esse termo ele possui amparo legal lá no artigo 490-F do Código de Normas, também instituído pelo Provimento 24, e ele diz o seguinte: na hipótese de dispensa de consentimento, o agente de tratamento deverá registrar, por escrito, ao menos a ciência do titular a respeito, inciso 1º, dos dados coletados, inciso 2º, da finalidade da anonimização de dados pessoais para a transferência de informações para as centrais eletrônicas de serviços compartilhados ou outro destinatário. Então, vejam, nas hipóteses em que não precisar da manifestação de vontade do consentimento do titular, mesmo assim, a serventia é obrigado a pelo menos dar ciência ao titular de que quais dados foram coletados dele e para onde eles serão compartilhados, para as centrais de compartilhamento eletrônico ou para outro destinatário. Então, clicando na tela e dando um novo, é possível pesquisar aqui também o cadastro do titular, que é pessoa física. Colocando aqui o titular, eu vou clicar em mais, então pode ter mais de um titular no termo, não tem problema. E aqui eu vou colocar o serviço realizado pela serventia. Feito isso, aqui embaixo tem gerar texto. Nós já colocamos um texto padrão que também desenvolvemos juntamente com o escritório que nos presta assistência na implementação da LGPD. Mas esse texto ele é editável, então se vocês entenderem que outro texto lhe cabe melhor, não tem problema, podem apagar e escrever como vocês entenderem. Esse texto, então, ele diz que quais dados são coletados e para onde eles vão ser compartilhados. Feito isso, também coloco a data aqui embaixo e o número de cópias que eu quero deste termo. A pessoa que está fazendo, né, o preposto que está emitindo esse termo de ciência, eu posso gravar. Gravando, ele vai emitir a saída, então, com aquele texto pré-determinado ou outro que vocês queiram inserir. E aqui embaixo ele vai ter os dados do encarregado de dados, e-mail e telefone. Então, cada serventia, né, ano passado já deve ter escolhido um encarregado de dados e enviado para o Tribunal de Justiça, e é esse encarregado que vocês coloquem aqui, o nome, e-mail e telefone. Geralmente o e-mail e telefone é da serventia, mas a princípio vocês podem colocar aqui também. Feito isso, o titular assina e vocês podem arquivar esse termo, enfim,
Tem algumas melhorias que ainda estamos implementando no sistema. Depois de colocar essas telas iniciais, vão vir outras coisas para auxiliar no dia a dia, e uma delas é a implementação de uma tela de digitalização aqui para que vocês possam escanear esse termo e deixar arquivado nesta mesma tela. Até lá, vocês podem também escanear esse termo em outra pasta sem problema nenhum. Seguindo aqui então, pessoal, as opções desse menu de LGPD, a terceira opção é o formulário de requisições e reclamações, e esse formulário ele possui amparo legal lá no provimento 24, no artigo 3º, inciso 3º, a linha A, que diz o seguinte: na implementação dos procedimentos de tratamentos de dados, o responsável pela serventia extrajudicial deverá adotar as seguintes providências. Inciso 3º, elaborar por meio do canal próprio do encarregado, se terceirizado e ou em parceria com as respectivas entidades de classe, a linha A, formulário eletrônico específico para atendimento das requisições e ou reclamações apresentadas pelos titulares de dados pessoais. Bom, então esse formulário basicamente é para quando algum titular aparecer ali no balcão da serventia com alguma requisição ou reclamação do tratamento dos seus dados pessoais, é por este menu que vocês vão poder realizar essa coleta da informação. Então, dando um novo, também é possível inserir o cadastro de pessoa física, lembrando aqui novamente que o titular sempre será pessoa física. E também terão as opções de enviar a data que for enviada ao DPO. Para quem não sabe, DPO é uma sigla europeia. No Brasil, a gente chama de encarregado de dados, essa função, que cada serventia, né, teve que escolher o seu, ou terceirizou, enfim. Também tem aqui uma flag se foi enviado essa reclamação para a ANPD, que é uma possibilidade. A ANPD, que é o órgão regulador da LGPD no Brasil. E na próxima opção, aqui na próxima aba, tem a data do retorno, então seria o retorno da NPD e a descrição do retorno. Enquanto não tem retorno, podem deixar esses campos em branco e gravar a informação. Ao gravar a informação e imprimir, ele vai criar um formulário com um campo para preenchimento, que é o campo em que o titular vai utilizar para escrever qual que é a sua reclamação ou a sua requisição. E aqui embaixo também, a pedido do nosso escritório, né, parceiro que nos auxilia aqui na implementação da LGPD, tem as opções da forma que esse titular vai ser identificado. Então, se for por fotografia ou se for, né, por assinatura do representante, tem essas opções e depois ele assina. Também tem os dados do encarregado, e-mail, telefone, que a gente tratou na aba anterior, e ele assina dando ciência de que foi ele que pediu essa requisição e essa reclamação. Esse documento, então, depois ele é encaminhado ao DPO, ao encarregado de dados, que dará andamento, ou verificará o que aconteceu, ou encaminhará a própria NPD, dependendo do caso, né, da urgência ou da importância dessa situação. Vamos para a próxima tela. Certo, então a próxima tela, que denominamos como certidão de livre acesso, é uma tela que vocês já têm familiaridade, porque é da certidão livre, e ela tem amparo lá no artigo 5º do provimento 24, que diz o seguinte: a gratuidade do livre acesso dos titulares de dados será restrita aos dados pessoais constantes nos sistemas administrativos da serventia e aos titulares beneficiários da isenção de emolumentos, sem alcançar a prática dos atos inerentes à prestação do serviço notarial e registral, e não abrangerá a emissão de certidões sobre as quais incidem emolumentos ou isenções na forma da lei específica.
Também, como na primeira tela, no termo de consentimento, a gente colocou esse artigo justamente quando abre a tela para que vocês tomem ciência dessa normativa. É uma tela um pouco mais complexa de ser entendida, um artigo um pouco não tão claro, né, de quando será utilizado, e por isso nós realizamos um CAI para quem quiser acompanhar. O número do protocolo é o 53 123 KEJCIU. E a resposta da SK é que foi aberto autos administrativos pelo núcleo 4 da Corregedoria para analisar melhor, principalmente a cobrança de emolumentos. Basicamente, essa certidão que é emitida é um resumo de que dados são utilizados por aquela pessoa, tratados daquela pessoa, daquele titular. Então, a tela é bem semelhante à tela de certidão livre, certidão negativa que já tem nos sistemas. Quando eu coloco um novo, vou colocar aqui teste para a gente testar junto. E gravo, ela não vai abrir a tela de movimento financeiro, porque como vocês puderam perceber na leitura do artigo, ele diz que não deve ser cobrado, né, quando diz respeito a dados tratados no sistema administrativo do cartório. Então, ele apenas vai abrir uma certidão para vocês colocarem o que o titular de dados em tese vai solicitar para vocês e não vai ser selado e nem cobrado a princípio até que a gente tenha retorno deste CAI realizado à corregedoria. Dependendo da resposta que eles derem, essa tela vai ser alterada. Finalizando essa tela, faltam mais duas e vamos lá. Penúltima tela deste menu da LGPD, que é a tela de legislação, é uma forma que a gente colocou para vocês terem acesso de maneira mais simplificada, mais rápida a essas normativas que eu citei para vocês, tanto o provimento 24 quanto a circular 104 e a própria LGPD. E também temos aqui uma cartilha, que é uma cartilha do governo federal, explicando um pouquinho sobre a LGPD, sobre a forma de tratamento de dados, a diferença dos agentes de tratamento, então o encarregado, o controlador, o operador, quem que é cada um destes, para vocês poderem ler e entender um pouquinho mais do que é a LGPD. Então ficou esse menu aqui, é só clicar em cima que ele vai direcionar vocês para a página dessa normativa ou dessa cartilha. Última tela, então, do nosso menu da LGPD, que denominamos como relatório, registros de tratamento, e é uma tela que tem base legal lá no provimento 24, que falamos tanto nesse vídeo até aqui, e diz o seguinte, lá no artigo 3º: na implementação dos procedimentos de tratamentos de dados, o responsável pela serventia extrajudicial deverá adotar as seguintes providências: elaborar e manter os registros de tratamento de dados pessoais que conterão informações sobre finalidade do tratamento, base legal, descrição dos titulares, categorias de dados, categorias de destinatário, eventual transferência internacional, prazo de conservação e medidas de segurança adotada. Esse seria o que denominamos como mapeamento dos dados pessoais para que se tenha controle o que está sendo feito com determinado dado. Então, para a gente pesquisar neste relatório, os dados que serão inseridos nesse são aqueles alimentados lá no termo de consentimento. Então, vocês não precisam utilizar o termo de consentimento apenas para pedir a assinatura do titular, podem alimentar com outros serviços e para que essa informação esteja constante aqui neste relatório de registros de tratamento. Então, inserindo aqui, é possível observar aqui o teste que a gente fez antes, inclusive, ele vai abrir um relatório com todos esses dados que a gente acabou de falar ali do artigo. Então, o titular desse dado pessoal, a serventia controladora, a finalidade, a base legal, a categoria dos dados, se dado pessoal, dado sensível ou dado anonimizado,
o prazo de conservação deste dado, se ele foi transferido internacionalmente e quais as medidas de segurança adotadas para a conservação deste dado. Esse relatório, então, se um dia for exigido por algum órgão, tanto a corregedoria como qualquer outro, assim como pela ANPD, é possível emitir por dentro do próprio sistema. Bom, então aqui a gente finaliza o menu da LGPD. Eu espero que tenha ficado claro como funciona cada tela. Se não ficou, estamos à inteira disposição para esclarecer dúvidas e para auxiliar na utilização dessas funcionalidades. E eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre outras implementações da LGPD. Essas telas, elas foram desenvolvidas com algumas melhorias a serem feitas ao longo ali dos próximos dias, nas próximas versões. Então, tem coisas que vamos adaptar, que vamos implementar, melhorar e ficamos também abertos a receber sugestões para implementar o que vocês entenderem necessário. Então, ali telas de digitalização, algumas alterações nos textos, fiquem à vontade, e isso também a gente já tem tickets para isso. Outra coisa que a gente também tem são tickets destinados a incluir em cada serviço, ou pelo menos naqueles que a gente entender mais relevante, uma frase da LGPD. Então, são coisas que já alguns clientes vêm pedindo e nós já temos ali programado para as próximas versões, liberar, por exemplo, frases destinadas especificamente da LGPD em serviços como certidão de nascimento, ou a ficha de signatário, as lavraturas no notas, enfim. Os serviços para que eles tenham a frase da LGPD que dê ciência do titular dessa forma também, além dessas telas da LGPD. Tá bom, pessoal? Mas então fiquem à vontade e assistam o restante do vídeo para saber o que mais foi implementado nessa versão 3.28. Dando continuidade, então, ao nosso RAV, o Registro de Alterações de Versão, deixando um pouquinho as telas da LGPD de lado, porque já passamos por todo o menu, temos outras implementações para ser tratadas que foram liberadas nessa versão 3.28. E uma delas é a solicitação de um cliente que pediu para incluir nas comunicações de interdição o tipo da ação quando for diferente de interdição. Então, quando a gente tem acréscimo de curador, substituição da curatela ou algum outro tipo, a comunicação da interdição não fazia menção a essa diferenciação. Então, aqui eu deixei aberto a tela de registro de interdição, mais especificamente na impressão da comunicação da interdição. E imprimindo aqui, vocês podem perceber que agora, entre parênteses, tem aqui registrada a interdição e tem o tipo da ação, então substituição de curatela. Essa parte aqui, entre parênteses, é o que vocês vão preencher aqui no tipo de ação. Então, para ficar mais especificado para o ofício que vai receber a comunicação, que tipo de ação que se está tratando para melhor fazer a averbação. Bom, o próximo ticket liberado também na versão 3.28 é visível aqui mesmo no menu da tela inicial dos sistemas, que foi essa parte aqui da auditoria do CIRC e da CRC, que estavam mais para baixo na auditoria e para melhor visualização foram colocados aqui em cima, para que justamente não se tenha o risco de esquecer o envio de algum registro, não precisa descer até aqui embaixo para localizar. Então, ficou como uma das primeiras opções na auditoria. O último ticket liberado, então, para o RCPN, para os nossos clientes que utilizam o registro civil, foi na parte de habilitação de casamento, em que nas versões anteriores, até a liberação dessa versão 3.28, se inserido uma data aqui na habilitação, minutado, e depois alterado em um outro momento essa data para registro,
As datas de início e final da contabilização da fixação do edital de proclamas não alteravam automaticamente. Então, se eu preenchia, né, até então, uma data X, minutava, ele cria aqui na data de início e fim o cálculo de 15 dias. E depois, num outro momento, se eu fosse alterar essa data para registro, foi alterado por algum motivo, essas datas não alteravam. Então, agora na 3.28, alterada essa data da habilitação, automaticamente também será alterado a data de início e fim da fixação do edital. Bom, agora um ticket que a gente chama de Basic, que é para todos os sistemas, para todas as especialidades, diz respeito à reimpressão de recibos. Até a versão atual, a 3.27, não era possível alterar a forma de pagamento débito quando a opção de cartão, taxa de cartão, estava inativada, não entrava no caixa. Então, agora foi implementado na 3.28 a possibilidade de alterar a forma de pagamento de débito para qualquer outra. Então, não vai mais ter nenhum tipo de inconsistência nessa parte para quem entrava em contato, enfim, conectava para alterar, tá bom? Pessoal, chegamos ao fim do nosso vídeo sobre o RAV da versão 3.28. Espero que vocês tenham gostado deste novo formato de passar as informações do que foi implementado no sistema. Isso foi um feedback que nós recebemos que às vezes por e-mail não dá para entender muito bem o que foi alterado no sistema, quais são as novidades, quais são as correções que foram liberadas. Então, essa nova forma é para auxiliá-los mesmo a utilizar da melhor forma o nosso sistema. Se vocês tiverem qualquer dúvida, não hesite em entrar em contato por nosso telefone, pelo nosso WhatsApp ou também pelo portal de atendimento que estamos sempre à inteira disposição. Tá bom? Até uma próxima. Tchau!